Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Conto Alexandrino, de Joaquim Maria Machado de Assis. Capítulo 1. No mar. O quê, meu caro Stroibus? Não, impossível. Nunca, jamais ninguém acreditará que o sangue de rato, dado a beber a um homem, possa fazer do homem um ratoneiro. Em primeiro lugar, Pitches, tu omites uma condição. É que o rato deve expirar debaixo do escalpelo, para que o sangue traga o seu princípio. Essa condição é essencial. Em segundo lugar, uma vez que me apontas o exemplo do rato, fica sabendo que já fiz com ele uma experiência e cheguei a produzir um ladrão. Ladrão autêntico? Levou-me o manto ao cabo de 30 dias, mas deixou-me a maior alegria do mundo, a realidade da minha doutrina. Que perdi eu? Um pouco de tecido grosso? E que lucrou o universo? A verdade imortal? Sim, meu caro Pitches, esta é a eterna verdade. Os elementos constitutivos do ratoneiro estão no sangue do rato, os do paciente, no boi, os do arrojado, na águia. Os do sábio, na coruja, interrompeu Pitches sorrindo. Não, a coruja é apenas um emblema, mas a aranha, se pudéssemos transferi-la a um homem, daria a esse homem os rudimentos da geometria e o sentimento musical. Com um bando de cegonhas, andorinhas ou grous, faço-te, de um caseiro, um viajeiro. O princípio da fidelidade conjugal está no sangue da rola, o da infatuação no dos pavões. Em suma, os deuses puseram nos bichos da terra, da água e do ar a essência de todos os sentimentos e capacidades humanas. Os animais são as letras soltas do alfabeto. O homem é a sintaxe. Esta é a minha filosofia recente. Esta é a que vou divulgar na corte do grande Ptolomeu. Pitches sacudiu a cabeça e fixou os olhos no mar. O navio singrava, em direitura a Alexandria, com essa carga preciosa de 2 filósofos, que iam levar àquele regaço do saber os frutos da razão esclarecida. Eram amigos, viúvos e quinquagenários. Cultivavam especialmente a metafísica, mas conheciam a física, a química, a medicina e a música. Um deles, Stroibus, chegara a ser excelente anatomista, tendo lido muitas vezes os tratados do mestre Herófilo. Chipre era a pátria de ambos, mas, tão certo é que ninguém é profeta em sua terra, Chipre não dava o merecido respeito aos 2 filósofos. Ao contrário, desdenhava-os. Os garotos tocavam ao extremo de rir deles. Não foi esse, entretanto, o motivo que os levou a deixar a pátria. Um dia, Pitches, voltando de uma viagem, propôs ao amigo irem para Alexandria, onde as artes e as ciências eram grandemente honradas. Stroibus aderiu e embarcaram. Só agora, depois de embarcados, é que o inventor da nova doutrina expô-la ao amigo, com todas as suas recentes cogitações e experiências. Está feito, disse Pitches, levantando a cabeça. Não afirmo nem nego nada. Vou estudar a doutrina, e se a achar verdadeira, proponho-me a desenvolvê-la e divulgá-la. Vive Hélios! Exclamou Stroibus. Posso contar que és meu discípulo. Capítulo 2. Experiência. Os garotos alexandrinos não trataram os 2 sábios com o escárnio dos garotos cipriotas. A terra era grave como a íbis pousada numa só pata, pensativa como a esfinge, circunspecta como as múmias, dura como as pirâmides, não tinha tempo nem maneira de rir. Cidade e corte, que desde muito tinham notícia dos nossos 2 amigos, fizeram-lhes um recebimento régio, mostraram conhecer seus escritos, discutiram as suas ideias, mandaram-lhes muitos presentes, papiros, crocodilos, zebras, púrpuras. Eles, porém, recusaram tudo com simplicidade, dizendo que a filosofia bastava ao filósofo e que o supérfluo era um dissolvente. Tão nobre resposta encheu de admiração, tanto aos sábios como aos principais, e à mesma plebe. E, aliás, diziam os mais sagazes, que outra cousa se podia esperar de 2 homens tão sublimes, que em seus magníficos tratados... Temos cousa melhor do que esses tratados,
interrompia Stroibus. Trago uma doutrina que em pouco vai dominar o universo. Cuido nada menos que em reconstituir os homens e os estados, distribuindo os talentos e as virtudes. Não é esse o ofício dos deuses? Objetava um. Eu violei o segredo dos deuses, acudia Stroibus. O homem é a sintaxe da natureza. Eu descobri as leis da gramática divina. Explica-te. Mais tarde. Deixa-me experimentar primeiro. Quando a minha doutrina estiver completa, divulgá-la-ei como a maior riqueza que os homens jamais poderão receber de um homem. Imaginem a expectação pública e a curiosidade dos outros filósofos, embora incrédulos de que a verdade recente viesse aposentar as que eles mesmos possuíam. Entretanto, esperavam todos. Os 2 hóspedes eram apontados na rua até pelas crianças. Um filho meditava trocar a avareza do pai, um pai a prodigalidade do filho, uma dama a frieza de um varão os desvarios de uma dama, porque o Egito, desde os faraós até os Lágides, era a terra de Potifar, da mulher de Potifar, da capa de José e do resto. Stroibus tornou-se a esperança da cidade e do mundo. Pítias, tendo estudado a doutrina, foi ter com Stroibus e disse-lhe: metafisicamente, a tua doutrina é um despropósito, mas estou pronto a admitir uma experiência, contanto que seja decisiva. Para isto, meu caro Stroibus, há só um meio. Tu e eu, tanto pelo cultivo da razão como pela rigidez do caráter, somos o que há mais oposto ao vício do furto. Pois bem, se conseguires incutir-nos esse vício, não será preciso mais. Se não conseguires nada, e podes crê-lo, porque é um absurdo, recuarás de semelhante doutrina e tornarás às nossas velhas meditações. Stroibus aceitou a proposta. O meu sacrifício é o mais penoso, disse ele, pois estou certo do resultado. Mas que não merece a verdade? A verdade é imortal. O homem é um breve momento. Os ratos egípcios, se pudessem saber de um tal acordo, teriam imitado os primitivos hebreus, aceitando a fuga para o deserto, antes do que a nova filosofia. E podemos crer que seria um desastre. A ciência, como a guerra, tem necessidades imperiosas. E desde que a ignorância dos ratos, a sua fraqueza, a superioridade mental e física dos 2 filósofos eram outras tantas vantagens na experiência que ia começar, cumpria não perder tão boa ocasião de saber se efetivamente o princípio das paixões e das virtudes humanas estavam distribuídos pelas várias espécies de animais e se era possível transmiti-lo. Stroibus engaiolava os ratos. Depois, um a um, ia-os sujeitando ao ferro. Primeiro atava uma tira de pano no focinho do paciente, em seguida os pés. Finalmente cingia com um cordel as pernas e o pescoço do animal à tábua da operação. Isto feito, dava o primeiro talho no peito com vagar, e com vagar ia enterrando o ferro até tocar o coração, porque era opinião dele que a morte instantânea corrompia o sangue e retirava-lhe o princípio. Hábil anatomista, operava com uma firmeza digna do propósito científico. Outro, menos destro, interromperia muita vez a tarefa, porque as contorções de dor e de agonia tornavam difícil o meneio do escalpelo. Mas essa era justamente a superioridade de Stroibus. Tinha o pulso magistral e prático. Ao lado dele, Pítias aparava o sangue e ajudava a obra, já contendo os movimentos convulsivos do paciente, já espiando-lhe nos olhos o progresso da agonia. As observações que ambos faziam eram notadas em folhas de papiro, e assim ganhava a ciência de 2 maneiras. Às vezes, por divergência de apreciação, eram obrigados a escalpelar maior número de ratos do que o necessário, mas não perdiam com isso, porque o sangue dos excedentes era conservado e ingerido depois. Um só desses casos mostrará a consciência com que eles procediam. Pítias observara que a retina do rato agonizante mudava de cor até chegar ao azul claro, ao passo que a observação de Stroibus dava a cor de canela como o tom final da morte. Estavam na última operação do dia, mas o ponto valia a pena. E, não obstante o cansaço, fizeram sucessivamente 19 experiências, sem resultado definitivo.
Pythias insistia pela cor azul e Stroibus pela cor de canela. O 20º rato esteve prestes a pô-los de acordo, mas Stroibus advertiu com muita sagacidade que a sua posição era agora diferente, retificou-a e escalpelaram mais 25. Destes, o primeiro ainda os deixou em dúvida, mas os outros 24 provaram-lhe que a cor final não era canela nem azul, mas um lírio roxo, tirando a claro. A descrição exagerada das experimentações deu rebate à porção sentimental da cidade e excitou a loquela de alguns sofistas. Mas o grave Stroibus, com brandura para não agravar uma disposição própria da alma humana, respondeu que a verdade valia a todos os ratos do universo, e não só os ratos, como os pavões, as cabras, os cães, os rouxinóis, etc. Que, em relação aos ratos, além de ganhar a ciência, ganhava a cidade, vendo diminuída a praga de um animal tão daninho. E se a mesma consideração não se dava com outros animais, como por exemplo as rolas e os cães, que eles iam escalpelar daí a tempos, nem por isso os direitos da verdade eram menos imprescritíveis. A natureza não há de ser só a mesa de jantar, concluía em forma de aforismo, mas também a mesa de ciência. E continuavam a extrair o sangue e a bebê-lo. Não o bebiam puro, mas diluído em um cozimento de cinamomo, suco de acácia e bálsamo, que lhe tirava todo o sabor primitivo. As doses eram diárias e diminutas. Tinham, portanto, de aguardar um longo prazo antes de produzir o efeito. Pythias, impaciente e incrédulo, mofava do amigo. Então, nada. Espera, dizia o outro, espera. Não se incute um vício como se cose um par de sandálias. Capítulo 3º. Enfim, venceu os Stroibus. A experiência provou a doutrina. A Pythias foi o primeiro que deu mostras da realidade do efeito, atribuindo-se umas 3 ideias ouvidas ao próprio Stroibus. Este, em compensação, furtou-lhe 4 comparações de uma teoria dos ventos. Nada mais científico do que essas estréias. As ideias alheias, por isso mesmo que não foram compradas na esquina, trazem um certo ar comum, e é muito natural começar por elas antes de passar aos livros emprestados, às galinhas, aos papéis falsos, às províncias, etc. A própria denominação de plágio é um indício de que os homens compreendem a dificuldade de confundir esse embrião da ladroeira com a ladroeira formal. Duro é dizê-lo, mas a verdade é que eles deitaram ao Nilo a bagagem metafísica, e dentro de pouco estavam larápios acabados. Consertavam-se de véspera e iam aos mantos, aos bronzes, às ânforas de vinho, às mercadorias do porto, às boas dracmas. Como furtassem sem estrépito, ninguém dava por eles. Mas ainda mesmo que os suspeitassem, como fazê-lo crer aos outros? Já então Ptolomeu coligira na biblioteca muitas riquezas e raridades, e porque conviesse ordená-las, designou para isso 5 gramáticos e 5 filósofos, entre estes os nossos 2 amigos. Estes últimos trabalharam com singular ardor, sendo os primeiros que entravam e os últimos que saíam, e ficando ali muitas noites, ao clarão da lâmpada, decifrando, coligindo, classificando. Ptolomeu, entusiasmado, meditava para eles os mais altos destinos. Ao cabo de algum tempo, começaram a notar-se faltas graves. Um exemplar de Homero, 3 rolos de manuscritos persas, 2 de samaritanos, uma soberba coleção de cartas originais de Alexandre, cópias de leis atenienses, o 2º e o 3º livro da República de Platão, etc., etc. A autoridade pôs-se à espreita, mas a esperteza do rato, transferida a um organismo superior, era naturalmente maior, e os 2 ilustres gatunos zombavam de espias e guardas. Chegaram ao ponto de estabelecer este preceito filosófico de não sair dali com as mãos vazias. Traziam sempre alguma cousa, uma fábula, quando menos. Enfim, estando a sair um navio para Chipre, pediram licença a Ptolomeu com promessa de voltar. Coseram os livros dentro de couros de hipopótamo, puseram-lhe rótulos falsos e trataram de fugir. Mas a inveja de outros filósofos não dormia, deu rebate às suspeitas dos magistrados, e descobriu-se o roubo. Stroibus e Pythias
foram tidos por aventureiros, mascarados com os nomes daqueles 2 varões ilustres. Ptolomeu entregou-os à justiça com ordem de os passar logo ao carrasco. Foi então que interveio Herófilo, inventor da anatomia. Capítulo 4. Plus ultra. Senhor, disse ele a Ptolomeu, tenho-me limitado até agora a escalpelar cadáveres. Mas o cadáver dá-me a estrutura, não me dá a vida. Dá-me os órgãos, não me dá as funções. Eu preciso das funções e da vida. Que me dizes? Redarguiu Ptolomeu. Queres estripar os ratos de Estroibos? Não, senhor, não quero estripar os ratos. Os cães, os gansos, as lebres? Nada. Peço alguns homens vivos. Vivos? Não é possível. Vou demonstrar que não só é possível, mas até legítimo e necessário. As prisões egípcias estão cheias de criminosos, e os criminosos ocupam na escala humana um grau muito inferior. Já não são cidadãos, nem mesmo se podem dizer homens, porque a razão e a virtude, que são os 2 principais característicos humanos, eles os perderam, infringindo a lei e a moral. Além disso, uma vez que têm de expiar com a morte os seus crimes, não é justo que prestem algum serviço à verdade e à ciência? A verdade é imortal. Ela vale não só todos os ratos, como todos os delinquentes do universo. Ptolomeu achou o raciocínio exato e ordenou que os criminosos fossem entregues a Herófilo e seus discípulos. O grande anatomista agradeceu tão insigne obséquio e começou a escalpelar os réus. Grande foi o assombro do povo, mas, salvo alguns pedidos verbais, não houve nenhuma manifestação contra a medida. Herófilo repetia o que dissera Ptolomeu, acrescentando que a sujeição dos réus à experiência anatômica era até um modo indireto de servir à moral, visto que o terror de escalpelo impediria a prática de muitos crimes. Nenhum dos criminosos, ao deixar a prisão, suspeitava o destino científico que o esperava. Saíam um por um, às vezes 2 a 2 ou 3 a 3. Muitos deles, estendidos e atados à mesa da operação, não chegavam a desconfiar nada. Imaginavam que era um novo gênero de execução sumária. Só quando os anatomistas definiam o objeto do estudo do dia, alçavam os ferros e davam os primeiros talhos, é que os desgraçados adquiriam a consciência da situação. Os que se lembravam de ter visto as experiências dos ratos padeciam em dobro, porque a imaginação juntava à dor presente o espetáculo passado. Para conciliar os interesses da ciência com os impulsos da piedade, os réus não eram escalpelados à vista uns dos outros, mas sucessivamente. Quando vinham aos 2 ou aos 3, não ficavam em lugar donde os que esperavam pudessem ouvir os gritos do paciente, embora os gritos fossem muitas vezes abafados por meio de aparelhos. Mas se eram abafados, não eram suprimidos. E, em certos casos, o próprio objeto da experiência exigia que a emissão da voz fosse franca. Às vezes, as operações eram simultâneas, mas então faziam-se em lugares distanciados. Tinham sido escalpelados cerca de 50 réus, quando chegou a vez de Estroibos e Pítias. Vieram buscá-los. Eles supuseram que era para a morte judiciária e encomendaram-se aos deuses. De caminho, furtaram uns figos e explicaram o caso alegando que era um impulso da fome. Adiante, porém, subtraíram uma flauta, e essa outra ação não a puderam explicar satisfatoriamente. Todavia, a astúcia do larápio é infinita. E Estroibos, para justificar a ação, tentou extrair algumas notas do instrumento, enchendo de compaixão as pessoas que os viam passar e não ignoravam a sorte que iam ter. A notícia desses 2 novos delitos foi narrada por Herófilo e abalou a todos os seus discípulos. Realmente, disse o mestre, é um caso extraordinário, um caso lindíssimo. Antes do principal, examinemos aqui o outro ponto. O ponto era saber se o nervo do latrocínio residia na palma da mão ou na extremidade dos dedos, problema esse sugerido por um dos discípulos. Stroibus foi o primeiro sujeito à operação. Compreendeu tudo, desde que entrou na sala, e como a natureza humana tem uma parte ínfima, pediu-lhes humildemente que poupassem a vida a um filósofo. Mas Herófilo, com grande poder de dialética, disse-lhe mais ou menos isto: ou és um aventureiro, ou o verdadeiro Stroibus. No primeiro caso,
tens aqui o único meio para resgatar o crime de iludir a um príncipe esclarecido. Presta-te ao escalpelo. No segundo caso, não deves ignorar que a obrigação do filósofo é servir à filosofia e que o corpo é nada em comparação com o entendimento. Dito isto, começaram pela experiência das mãos, que produziu ótimos resultados, coligidos em livros, que se perderam com a queda dos Ptolomeus. Também as mãos de Pítias foram rasgadas e minuciosamente examinadas. Os infelizes berravam, choravam, suplicavam, mas Herófilo dizia-lhes pacificamente que a obrigação do filósofo era servir à filosofia e que, para os fins da ciência, eles valiam ainda mais que os ratos, pois era melhor concluir do homem para o homem e não de rato para o homem. E continuou a rasgá-los, fibra por fibra, durante 8 dias. No terceiro dia arrancaram-lhes os olhos, para desmentir praticamente uma teoria sobre a conformação interior do órgão. Não falo da extração do estômago de ambos, por se tratar de problemas relativamente secundários e, em todo caso, estudados e resolvidos em 5 ou 6 indivíduos escalpelados antes deles. Diziam os alexandrinos que os ratos celebraram esse caso aflitivo e doloroso com danças e festas, a que convidaram alguns cães, rolas, pavões e outros animais ameaçados de igual destino. E outro assim, que nenhum dos convidados aceitou o convite, por sugestão de um cachorro, que lhes disse melancolicamente: século virá em que a mesma cousa nos aconteça. Ao que retorquiu um rato: mas até lá, riamos. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.